Bom, nós já fizemos esta leitura, mas eu quero mais uma vez falar um pouquinho sobre isto. Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. Apocalipse 1:13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Grande Pai, mais uma vez estamos dependendo de Ti. Sua palavra é verdade, a mensagem do seu profeta é real. E estamos aqui para falar destas grandezas, as virtudes que o Senhor tem derramado para nós, que não podemos ficar sem aproveitá-las. Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, eu quero comentar apenas sobre um texto que o irmão Brana disse, são 3 palavras também. Isso não enquadrou. Bem, tem coisa que enquadra e tem coisa que não enquadra, não é? Todos nós sabemos disso. Tem coisa que dá certo, tem coisas que não dá certo. Chamá-lo de 3 pessoas não dá certo, a gente sabe que não dá certo, porque ele não é 3 pessoas. E assim por diante, tem tanta coisa, o que não dá certo, que não enquadra, a pessoa ser batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo, então isso não enquadra. Alguém diz, mas enquadra com Mateus 28:19. Você tem que saber o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, isso aqui são leitinhos que cada um de nós precisamos tomar de vez em quando, né? Isso é muito bom. E o irmão Brana falou sobre isso, e eu quero ler um pouquinho, porque tem pessoas que têm muito conhecimento, tem pessoas astrólogas, teólogas, e tem pessoas que têm uma visão maior, mas falta-lhe a revelação, que é o principal. E tem hora que a gente recorre, na hora do apuro, a uma pessoa. E o irmão Brana diz que quando ele começou a pregar sobre os 7 selos, ele diz, eu chamei o irmão Jack Moore, um grande teólogo, e lhe perguntei, quem é esta pessoa aqui nas Escrituras? Quem é este como Filho do Homem? Quem é este vestido de vestes compridas? Quem é este que agora não está cingido na cintura e sim no peito? Quem é este? Aí o irmão Brana diz que o irmão respondeu, irmão Brana, esse foi seu corpo glorificado. Olha, são coisas profundas. Isso foi seu corpo, corpo de Cristo. Seu corpo glorificado. E é uma grande coisa. Falei, isso foi seu corpo glorificado. Porque ele estava vendo isso aqui em Apocalipse. E foi isso que o irmão Brana disse. Isso não enquadrou. Você falar para um teólogo, pregar na igreja onde aquele teólogo está, eu conversei com o irmão Jack Moore, e ele disse
que aquilo era o corpo glorificado do Senhor Jesus, mas não enquadrou. Tem muita coisa que as pessoas falam, mas não enquadra. E não enquadra porque nós não cremos, não enquadra porque a Bíblia mostra totalmente diferente. Mas quem pode mudar? Quem já crê de uma forma que não enquadra. Nós aprendemos com os católicos, saímos dos católicos, protestantes, que são os luteranos, wesleyanianos, pentecostais. Isso é uma linhagem, saiu tudo dos católicos. Aí depois nós saímos deles, sem ter a revelação correta. Quando saímos não tinha a revelação. Com o tempo é que você vai alcançar a revelação. Você fica com uma pessoa, você não conhece aquela pessoa. Conforme você vai convivendo com ela, é que você vai conhecendo aquela pessoa. Como diz o ditado, aí que vai mostrando as unhas. E enquanto não está vivendo com a pessoa, não mostra as unhas. Diz, mas falo tudo o que eu sou. Você não fala nem a metade do que é. Depois que casa, começa a ver o que é. Aí vai ver se aquele casamento enquadra. Vai dizer, Deus, eu orei e Deus falou para mim casar com a fulana. Ela diz, com o fulano. Eu orei a Deus. Aí você põe até Deus no meio. Depois você larga. Depois divorcia. Aí foi Deus. Não foi Deus. Aquilo não enquadra. Entende? Agora você tem um casamento hoje, dentro da mensagem, consciente, revelado. Agora precisa ter um casamento correto, dentro da mensagem. Porque antes você não conhecia, agora você conhece. Antes você não conhecia Deus. Você tratava ele como segunda pessoa, terceira pessoa, três pessoas na divindade. Como eu acho que a maioria de nós éramos de lá. Viemos tudo desta ramificação. Católicos, protestantes, wesleyanos e pentecostais. E aí vem a mensagem do último dia, que Deus nos tirou do Egito. Está aí a igreja saindo do Egito. O povo da mensagem é a igreja saindo do Egito. Caminhando 40 anos no deserto e morrendo no deserto. Morrendo porque cria errado, falava errado, vivia errado, não reconhecia o homem de Deus. Deus não poupou nem a irmã de Moisés. Ela ficou leprosa. Moisés orou por ela, mas ela morreu logo em seguida. Pensa que tem autoridade. Tem pessoas que pensam que tem autoridade. Tem crente que pensa que tem autoridade. A mulher pensa que ela tem autoridade. Por isso que nos cultos do irmão Brana tinha uma mulher que levantava e chacoalhava a cabeça, aquele cabelão comprido, e começava a profetizar. E o irmão Brana continuava pregando, nem bola dava para aquilo. Aí o irmão Brana foi criticado. Você rejeitou o que o Espírito Santo estava falando. Aí ele podia instruir as pessoas. O Espírito Santo estava falando no púlpito. Enquanto o Espírito Santo está falando, o outro tem que ficar calado. Isso é a Bíblia. Enquanto um fala em línguas, o outro profetiza. Enquanto um profetiza, o outro fica calado. Não é para todo mundo falar ao mesmo tempo. Então, estas pessoas usavam essa artimanha de que o irmão Brana estava contrariando o Espírito Santo. Mas é que o irmão Brana estava colocando a coisa em ordem. E as mulheres levantando na igreja e falando, hein? Você pensa bem. Olha, nem o homem pode levantar e falar.
Se for olhar, você é um político, é diferente. Aí você levanta. Político diz, ó, uma parte. Agora, a sua parte é ficar calado. Porque você não é um pregador, você não é um político. Você está ouvindo a palavra. E se for um pregador, você não pode repelir o pregador que está na frente. Se você vai numa denominação, chega lá e prega que Eva comeu maçã, você tem que ficar quietinho. Aí você levou uma parte. Eva não comeu maçã, foi sexo. Você não tem que falar nada. A igreja não é sua, não é seu lugar. Você tem que calar a boca. As pessoas pensam que tem direito, você não tem direito. Cada um no seu direito. Então, quando o Espírito Santo está falando, tudo que ele fala enquadra. Pode não enquadrar na nossa maneira de pensar, mas enquadra. A gente lê a Bíblia, e parece que não enquadra a Bíblia dizer, ele foi moído. E logo o outro versículo diz, nenhum de seus ossos serão quebrados. Então você tem que ver, ele sofreu na carne, foi moído na carne. Porque na carne ele estava trazendo a nossa libertação. Na carne ele estava curando nossas enfermidades. Então a gente tem que entender a Bíblia. Mas quando não entende, vai dizer, a Bíblia está errada. Errado está o homem, os teólogos são tudo errado. Eles vão estudar Deus e sai de lá dizendo Deus é 3 pessoas na divindade. Quer dizer, o que adiantou? Isso não enquadra, filho. Somente o Senhor teu Deus adorarás. Você vai adorar qual? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? A Bíblia diz, somente o Senhor teu Deus adorarás. E já é uma mensagem que enquadra com os profetas do Velho Testamento. Eles creram assim. É um Senhor. A Bíblia toda vem no Velho Testamento mostrando um só Senhor. Não mostra mais do que um Senhor. E logo quando este Senhor veio na terra, ele era um menino, uma criança. Aquele era o Senhor. Jesus Cristo, o Senhor. Aquele menino que nasceu. Então isso enquadra com uma virgem conceberá, mas não podia enquadrar com a doutrina do Anás, do Caifás, que podia dizer, olha, o grande Messias virá de uma forma tremenda, Deus colocará uma escada do céu à terra e ele descerá e chegará na nossa igreja e nos saudará. Eu creio que é assim, dizendo, não vos conheço. Mas é a forma deles pensarem. Quantos que vão chegar lá e dizer, Senhor, eu curei enfermos, eu expulsei os demônios, eu preguei no seu nome. O que a Bíblia diz? Nunca vos conheci. O que eles pregaram não enquadrava. Aquilo não enquadrava, isso não enquadrou. Para Jesus, e ele diz, não vos conheço. Quantas pessoas vão chegar lá e pensando, eu fui na igreja, senhor, todo domingo. O senhor pensa que é fácil trabalhar semana inteira, ir domingo na igreja e depois ter que trabalhar no outro dia, e o pastor tem 1 hora de discurso, olha lá, tem hora que ele ainda fala umas coisinhas no final, depois que acaba de pregar, ele ainda prega mal um pouquinho ainda, o senhor pensa que é fácil. Eu fui, não te conheço. Eu paguei os dízimos, dei ofertas, não te conheço. Não é duro? A coisa tem que enquadrar, a vida tem que enquadrar, a maneira de fé tem que enquadrar, tem que dar certo no que Deus disse desde o princípio, porque o que Ele fala, Ele cumpre. Pelo menos o que a gente sabe, o que Deus falou, Ele já cumpriu. O que falta para cumprir agora, olha, quase que não tem nada a ver conosco mais. Agora é com o judeu. Mas conosco ele está falando agora
E tem que enquadrar. Ele falando agora, tem que enquadrar. Tem que ter uma mensagem que está enquadrando com a Bíblia. Tem parágrafos da mensagem, tem versículos, capítulos da Bíblia, para poder enquadrar. Aquilo é uma testemunha de que aquela mensagem é verdade. Amém? Então, irmão Brana diz, o que o irmão Jack Moore disse, sendo um teólogo, isso não enquadrou. Porém, quando entrei no quarto e comecei a orar, então ele me deu a conhecer o que era. Eu sempre tenho pregado que ele era a deidade, não somente um homem. Ele foi Deus manifestado em carne. Eu estou lendo o parágrafo 99 da mensagem O Rápido. Ele foi Deus manifestado em carne, Deus, o amor, o atributo de Deus. E os outros grandes atributos que desceram para serem manifestados aqui na terra. Jesus foi o amor de Deus. Deus é amor. Se Deus é amor, quem ele é? Jesus. As pessoas dizem, Deus é amor, mas não sabem que Deus é amor. E quem é esse amor? É Jesus. Então por que você vai batizar falando Pai, Filho e Espírito Santo? Tem que batizar no nome desse Deus, que é amor, que te amou, que amou o mundo de tal maneira. E que deu seu Filho, seu corpo unigênito, único. Esse era o corpo de Jesus. Porque Deus não tem outro corpo. A divindade só tem um corpo. Estão me entendendo? Aí eu falo, eu creio que Brana foi Deus em carne. Aquilo ali não era como Jesus. Jesus foi obra do Espírito Santo. Nasceu por obra do Espírito Santo. William Brana nasceu pelo sexo, como todos nós nascemos. Ele foi uma manifestação desse Deus que é amor, deste Jesus que é o amor de Deus, manifestado num outro corpo, numa outra carne, falando as coisas que enquadrava com toda a Bíblia. Jesus falou para os fariseus, para os saduceus, para os essênios, para os herodianos, o que Jesus falou não enquadrava com Moisés, não enquadrava com a lei, mas enquadrava. Jesus estava falando porque enquadrava. Só que eles queriam que Jesus guardasse o sábado. Ele diz, o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Eu não tenho que guardar, eu mando nele. Foi eu quem o fiz, foi eu quem o descansei naquele dia, provando que agora vocês deveriam me receber para poder alcançar um descanso eterno. Eu vos dei um descanso de um dia, um sábado, para que vocês pudessem me aceitar como o amor de Deus e descansar por toda a eternidade. Amém. Eu gosto dessas coisas. Jesus foi o amor de Deus. Fez um corpo no qual viveu Jeová mesmo. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Agora, todo mundo tem que saber o que é plenitude da divindade. É o completo da divindade. Não tem mais nada faltando nem passando. O que é completo. A plenitude da divindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. É plenitude da divindade. Você tem todas as demais coisas, você vai ver, são atributos deste grande amor de Deus. Mas Deus é uma única pessoa, Jesus Cristo. O Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo em nós, na forma de Espírito, para poder nos impulsionar, nos alegrar, nos dar vitória, nos perdoar, nos salvar, nos revelar. Isto é o que é o Espírito Santo. Aí eu quero chegar lá. Mas falando, não quero demorar muito. Então o irmão Brana já estava esclarecendo o que ele era. Diz aquele corpo, o que Deus era,
o manifestou naquele corpo. Tudo que Deus era manifestou naquele corpo chamado Jesus. Tudo que Jesus foi, manifestou no seu corpo, a igreja. Mas se você entendesse que o corpo de Jesus no último dia era brana. Por isso que você não pode dizer que brana era Jesus, mas Jesus era brana. Jesus tinha um outro corpo aqui na terra. É diferente de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Diferente. Agora, esse corpo faz parte desta revelação, desse grande amor de Deus, destes atributos divinos. Porque o atributo divino está ali, o Filho do Homem. É um atributo divino, é um atributo de Deus. E o que foi o ministério de William Branham? Filho do Homem. O que William Branham foi? Para ter o ministério de Filho do Homem. O que foi William Branham? Um profeta. Não era apenas um homem, um profeta. Agora, Jesus não era apenas um homem, não era apenas um profeta, ele era Deus. Ele era Deus, nascido por obra e graça do Espírito Santo. Então isso aí é que a pessoa tem que entender. Só que Jesus não podia, ele mesmo que morreu na cruz, não podia vir nos dias idênticos aos dias de Noé e os dias de Ló. Aquele corpo de Jesus mesmo não podia vir. Por isso ele tinha um outro atributo, uma outra manifestação, que Deus já tinha pensado nisso, que ele viria em um outro homem, e o povo não ia entender, não ia conhecer, não ia recebê-lo. E ele veio desta forma. Então, as coisas que o profeta fala, tudo enquadra. Eu queria apenas relatar aqui o que não enquadra. Você crê que o pai é um e o filho é outro? Da onde vem a mensagem que o pai é um e o filho é outro? De um teólogo, irmão Liveio. O filho não é Deus, é a mensagem do teólogo. Bom, esse teólogo já partiu. Então a gente não está falando mal dele, está simplesmente mostrando. Esse teólogo diz que Jesus não era Deus. Aí você vai na Bíblia e Jesus é Deus. Você escuta a mensagem de William Branham, Jesus é Deus. Aí você escuta a mensagem do teólogo, Jesus não é Deus. Então eu não quero teólogo, eu não quero mensagem de teologia para mim. Eu quero aquela que revela a verdadeira deidade. Como William Branham disse, Jesus não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já possuiu. Isso é segurança, irmãos. Por isso Jesus era a deidade. Deidade é a divindade. Divindade, Deus completo. Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem deidade, é um. Não é trindade. Deus é um. Deus é unidade. E não dualidade e nem trindade. Assim como eu sou um. Mas eu sou corpo, espírito e alma. E eu sou completo em três. E Deus se completou em três também. Ele foi Pai criando, Filho salvando, Espírito Santo iluminando. Foram três atributos do mesmo Deus. Agora ele cumpriu isso. Isso formou uma pessoa. Não forma mais do que uma pessoa. Aquelas costas que Moisés viu na fenda da rocha, era Jesus. Só que lá não era conhecido. Lá ele não tinha ainda um nome. Ele diz, eu sou, me enviou a vós. A M enviou a vós. Eu sou William. Se pudesse entender esta simples coisa, né? Eu não precisei de formar para entender isso. Graças a Deus, isso daqui não é sabedoria, isso daqui é revelação. As coisas que vocês conhecem não é sabedoria, é revelação. Não é conhecimento de estudos, é revelação. Não há lugar algum, não há igreja alguma, não há seminário algum que você forma
crendo no que Deus falou para o profeta. Não há no seminário. É Deus mesmo, você precisa de Deus, não é de uma igreja, não é de um seminário, você precisa de Deus. Só Ele pode revelar a você o que Ele é. Amém? Então, quer dizer, o teólogo também diz, o Pai é uma parte do Filho. Esse é o teólogo que diz. Agora Jesus veio e diz, eu e o Pai somos um. Vamos ficar com aquela unidade. Quando ele diz, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu entendo isso também. Era a carne que estava falando, o Pai é maior do que essa carne. Convém que eu vá para o Pai, convém que eu volte à condição original, convém que eu volte à coluna de fogo, convém que eu volte a espírito, porque o espírito é maior do que a carne. É isso que você tem que entender, da manifestação do Filho que estava fazendo só o que via o Pai fazer, ele fazia, diz o Filho, faz igualmente. Então, porque é como nós, a gente só tem que fazer o que viu o profeta fazer. Você vê a mensagem, você vê o que Jesus fez, você vai e faz. Se Jesus curou os enfermos, você vai e ora pelos enfermos também. Quem cura é Deus. Isso aí você tem que estar certo, que não é sua consagração, não é seu jejum, não é sua oração, e não é nem o seu dom. Quem cura é Deus. Agora, Deus usa pessoas que têm dom, mas você poderia ter o maior dom de cura. Se eu precisar de uma cura e eu não tiver a fé para alcançar essa cura, não vai adiantar nada. Não vai adiantar, porque isso está ligado ao que precisa também da saúde, da cura divina. Não é só um dom do pregador, mas de quem recebe a oração. Aí você vai ter que mostrar que, como Jesus disse, ele podia ter falado diferente, Jesus podia ter falado diferente. Jesus podia ter olhado neles assim, a minha fé vos salvou. Mas o que Jesus falou? A tua fé te salvou. Entende? Por quê? Jesus podia pregar o que fosse, se eles não tivessem fé, eles não eram salvos. Eu posso pregar tudo para você, se você não tiver fé no que eu estou pregando, você não é salvo. Não é salvo se Deus, vamos aqui firmar, se Deus está nesta pregação, você não é salvo. Vamos deixar uma válvula de escape para você, né? Para o povo por toda parte. Você não é salvo se você não crê naquela mensagem que enquadra no dia que você vive. A noiva passar pela tribulação, isso não enquadra. Começou com o irmão Liveio também, certo? Um teólogo. Viveu no tempo do irmão Brana, como é que podia sair ali do irmão Brana e crer que a noiva passa pela tribulação? Aí depois diz que ele mudou. Tá bom, se mudou, tá bom. Mas a crença semeada foi essa daí. A noiva. Aí irmão Brana vem e prega. A igreja passa pela tribulação. A noiva não. A igreja são as virgens nécias que estão na igreja orando, mas não tem o Espírito Santo, que é a mensagem do dia que enquadra. Não adianta nada você pensar que tem o Espírito Santo e não enquadra, essa mensagem que você tem, não enquadra. Não dá certo com o restante da palavra. Aí nós temos outros que pregam 7 anos de tribulação. Eles estão baseados nas 70 semanas de Daniel. Mas eles deixaram de lado o ministério de Jesus. Se eles entendessem que no meio da semana o sacrifício era tirado, então eles saberiam que 3 anos e meio que Jesus pregou, ele foi tirado. Aí sobrou 3 anos e meio. E que as 70 semanas não tem nada a ver conosco, porque a Bíblia diz, isto é para o seu povo, para o povo de Daniel. Daniel era judeu, era para o povo de Daniel.
E se todas as demais semanas cumpriu com o povo de Daniel, esta outra parte da semana, que é a metade da semana, Jesus cumpriu. Na última semana, Jesus cumpriu a metade, 3 anos e meio de ministério. Ficou 3 anos e meio para Moisés e Elias cumprir depois que der o arrebatamento. Agora, isso para mim é claro, mas 7 anos de tribulação não enquadra, 3 anos e meio enquadra. Você vai no Apocalipse, você vê 1.260 dias. Faz a conta para você ver se é 7 anos. 1.260 dias. Então, vemos seus 3 anos e meio ali outra vez. Então, isso enquadra. São versículos da Bíblia que enquadram. O que o irmão Brana pregou tem que enquadrar. Agora tem aqueles hoje que crê que eles são os 144 mil. Testemunho de Jeová, eles creem que os 144 mil está entre eles. Agora pergunta se eles são judeus. Não, então, como pode crer que são dos 144 mil, quando a Bíblia diz que era 12 mil de cada tribo? E você pode pegar desde o capítulo 7 de Apocalipse ao capítulo 14 de Apocalipse, que você vai encontrar esses 12 mil, e 12 mil de cada tribo, dá 144 mil, e não tem nada a ver com gentil. Aí hoje tem gente dentro da mensagem, que diz que crê no irmão Brana, e diz que os deles são os reservados, os escolhidos, os deles são os 144 mil. Está tão cego, com a mensagem do irmão Brana na mão. O irmão Brana mostra que os 144 mil não tem nada a ver com o gentil. São os judeus. E que eles manifestarão depois da igreja ser arrebatada, sair da terra mesmo. Eles manifestarão na grande tribulação. Isso enquadra com a mensagem do profeta. Agora, eles dizer que eles têm gentios aí, crendo no irmão Brana, e que enquadra, está tudo fora do rumo, fora do plano. Isso não enquadra com a palavra com que o profeta pregou. O irmão Brana ressuscitar para a terceira etapa, para a terceira puxada. Vocês que crêem na ressurreição isolada do irmão Brana, vocês sabem muito bem que vocês estão vivendo há quase 50 anos crendo numa mentira. 50 anos depois que o irmão Brana morreu. E eles estão crendo nisso. Isso não enquadra com a Bíblia. Eles querem tomar coisas que o irmão Brana diz lá atrás sem ter revelação. E quer dizer que a eles cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Aí eles querem dizer que o irmão Brana estava dizendo que ia voltar, ia cavalgar. Irmão Brana estava com o espírito de Elias. Cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Somente uma vez mais. O que é isto? É o espírito de Elias em Moisés. Não é irmão Brana. Aí eles colocaram que o irmão Brana vai ressuscitar. Aí já põe um cavalinho no livrinho deles. O cavalinho que é o irmão Brana, que está montado naquele cavalo. E vai cavalgar. Essa é uma doutrina igual dos maometanos. Os maometanos ficam ali 24 horas, aquelas escoltas guardando o sepulcro de Maomé, porque eles esperam que Maomé vai ressuscitar. Agora, Maomé viveu no tempo do cavalo. E eles esperam que Maomé vai ressuscitar, e eles estão trocando o cavalo sempre ali, porque você sabe que vai em cavalo, fica fraco também, né? Vai trocando de cavalo, porque quando Maomé ressuscitar, ele vai montar num cavalo daquele e vai conquistar o mundo. Isso não enquadra com a Escritura. Os irmãos da mensagem estão dizendo que o irmão Brana vai montar num cavalo. E tem um avião nos Estados Unidos preparado lá, para quando o irmão Brana ressuscitar, entrar naquele pau velho e viajar o mundo. Não, irmão Branco, quando ressuscitar, vai vir num corpo glorificado. Precisa de avião, desses pau velhos nossos, não. Lá de 1960.
Eles estão igual os maometanos, o povo da mensagem. Formou uma doutrina de que irmão Branham tem que ressuscitar. Ele disse que vai cavalgar mais uma vez. Então é ele, não era ele, é o ministério. Ele está dizendo que era o ministério, é tão claro, o homem morreu. Como que você pode dizer que ele vai vir cavalgar mais uma vez? E se ele viesse cavalgar, daria uma doutrina que vocês não creem. Foi isso que Jesus fez. Jesus morreu e voltou. Agora ele voltou, Jesus voltou, Jesus ressuscitou. E pregou uma mensagem que os discípulos era difícil entender. Na mesma hora, ele disse, mas 3 anos e meio de ministério que esse homem teve, e nós não podemos ir na casa de gentil. Agora ele ressuscitou, deu uma mensagem diferente. Ao invés dele falar para nós ir pregar para os judeus, ele falou, agora vocês vão para todo mundo. Prega a todas as nações. Eles não entendiam isso aí. Precisa ter luz das coisas. Uma mensagem que Deus tem. Por isso a terceira etapa era uma mensagem acima da primeira e segunda etapa. Que Deus estava mostrando para irmão Branham, e que irmão Branham pensou que era até a morte dele. Era tão poderosa a terceira etapa, que irmão Branham pensou, é a minha morte, porque ele viu a explosão que aconteceu na visão. E ele disse, vou morrer. Aí Deus disse para ele, não é. Não é a sua morte. É uma parte adicional do seu ministério. Ele já tinha tido a primeira e segunda etapa. A parte adicional é a terceira. E Deus diz para ele, não diga esta terceira etapa para ninguém. Pois não tem nenhum americano para chegar aqui no Brasil e dizer, a terceira etapa é isso. Branham não falou para ele. Deus falou para ele não, para irmão Branham não falar para ele. E não falou, irmão Branham pregou. Então, eles esperando o irmão Branham para uma terceira puxada, eles têm que saber que está errado. O irmão Branham mostrou isso de forma diferente. O que eles pregam não enquadra que o irmão Branham vai ressuscitar para a terceira etapa, para novo nome, para 7 trovões. Isso não enquadra. Mas quando você lê a mensagem do profeta, os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, aí você vê o que foi que o irmão Branham pregou. O irmão Branham disse, a terceira etapa foi a revelação, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Bom, isso enquadra, irmãos. Foi. Eles estão dizendo, vai ser. O irmão Branham diz, foi. Então eu tenho que procurar coisas que enquadram. Se isso não enquadra, eu não quero de maneira alguma. O novo nome, filho do homem. Isso não enquadra, gente. O filho do homem lá atrás chamou, Jesus. E se Jesus vier como filho do homem, aqui no último dia, como é que ele ia chamar? Ele não podia chamar Jesus outra vez, que eles dizem, agora é Jesus o novo nome. Ele não pode chamar Jesus, já chamou Jesus. Agora é novo nome. O nome era para os judeus. O novo nome é para os gentios. Você vê, a promessa do novo nome, desde o Velho Testamento, é uma promessa feita aos gentios. Os gentios que iam conhecer essa justiça. O seu nome novo, como Isaías profetizou. Então falar que apenas o novo nome é a palavra. Jesus era a palavra, mas ele chamava Jesus. O ministério do último dia é a palavra, mas ele chama Branham. É novo nome. Isso enquadra. Mas onde está novo nome na Bíblia? Está em Apocalipse 2:17 e 3:12. É uma promessa para quando o 7º anjo vier, ele revelará o segredo de Deus. O 7º anjo já veio, já pregou, já revelou, já foi embora, já morreu. Está tudo revelado. É assim que você tem que crer. Ele diz na mensagem do Desvelar 241, agora que Apocalipse 10, que é os 7 selos, que é os 7 trovões, está revelado. E já está dizendo que estava revelado. Quando João come o livro, ele come uma coisa revelada. Agora que Apocalipse 10 está
revelado. Bom, eu estou pregando para você, citando parágrafo, mas eu sei que não adianta. Para o incrédulo, você pode dar Bíblia, dar parágrafo para ele. Ele diz, não, ninguém vai me mudar. E não muda mesmo, irmão. Ninguém muda. Se o cara quer continuar adulterando, mentindo, roubando, você não muda ele. Você só muda se ele ouvir a palavra e dizer, eu quero parar com essa vida suja minha. Eu quero parar. Aí sim. Porque Deus não pode fazer nada por nós se nós não queremos. Se a pessoa não quer parar de fumar, não quer parar de beber, não quer parar de mentir, não quer parar de adulterar, não quer parar de crer nas coisas que não enquadram, Deus não vai fazer nada por você. Deus é obrigado a vir aqui fazer. Não, Ele não vai fazer. Ele já criou você na condição de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é capacidade de escolha. Você tem capacidade de escolha. Não é Deus escolher o que você vai ser. Isso foi o que Ele escolheu, vendo a sua escolha. Isso é predestinação. Isto é onisciência. Ele viu o que eu ia escolher, aí Ele me escolheu. Por isso ele diz em São João 15, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é bom isso? É bom a gente poder discorrer a palavra. Então, o que enquadra? Já passamos pelo que não enquadra. O que enquadra? O Cordeiro deixa o trono. Enquadra? Para um denominacional não enquadra, mas nem batismo em nome de Jesus Cristo enquadra para um denominacional. E agora o Cordeiro sair do trono não enquadra para o povo da mensagem. Eles também não têm revelação. Eles não têm segurança de que foi revelado os selos, o que são os selos, o que é o mistério do sétimo selo, quem foi o sétimo selo. O sétimo selo foi a vinda do Senhor. Que vinda? Não foi rapto, foi. William Branham diz, foi a vinda do Senhor. Foi, é a vinda do Filho do Homem, não é o rapto. O rapto será a vinda. O rapto vai vir. Mas o irmão Branham diz que foi o sétimo selo, o sétimo anjo, o sétimo foi a vinda do Senhor. Isso enquadra, irmãos. Enquadra, porque o Senhor veio no tempo do irmão Branham. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Certo? 41 ou 45 do intervalo, ou 25 na antiga, né? No intervalo. Ou a brecha, que é a mesma mensagem. Mas o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Não é para frente, o sétimo anjo está na terra. O sétimo anjo estava lá, na terra. William Branham, sétimo anjo, está na terra no tempo da sua vinda. Era a vinda do Filho do Homem, quando Cristo desceu do céu. Veio do trono com 7 anjos. A gente pensa, Jesus vai vir com seus anjos, pensa que são milhares de anjos você vai ter na terceira vinda. Mas essa vinda aqui não. Essa vinda que Deus veio, era só 7 anjos, Deus não falou, Ele só falou os anjos. Só usou o plural, mas não é os milhões que as pessoas pensam. Ele veio com seus anjos, seus 7 anjos. Como foi isso? A irmã Branham mostra cada anjo das eras. Jesus veio com cada anjo das eras, não com seus corpos, mas com suas teofanias. Não era corpo de carne, ele já tinha morrido. Não eram seus corpos de carne. Eles vieram com Jesus em corpos teofânicos. Por isso que aquele sétimo anjo, no parágrafo 150, deixa eu te dar só o que eu tenho aqui. Sétimo selo, 150, 165, que diz o irmão Branham que aquele sétimo anjo tomou ele e levou ele para dentro da nuvem, formada por eles mesmos. Qual o sétimo anjo? Aquele sétimo anjo que era a teofania de William Branham. Veio ali no Arizona, no Monte Pôr do Sol. Tomou William Branham e levou para dentro daquela
nuvem de anjos. O único que estava vivo, que tinha carne, era esse, não podia ficar só na teofania. Por isso ele diz: o meu corpo ainda está lá embaixo. Desceu, tomou o corpo de Brana, levou para dentro daquela nuvem formada por eles mesmos. Eu estou te falando o que o irmão Brana falou, certo? É só você olhar daí, examinar Cristo, mistério de Deus revelado. Uma mensagem é 101, a outra mensagem é 207. Notou quando aquele sétimo anjo estava descendo e se materializando? Quer dizer, as pessoas não veem isso. Por isso eles não veem que aquele anjo que o irmão Brana viu, que era maior, que para ele era o principal, era muito além daqueles anjos que ele tinha visto, porque os anjos que ele tinha visto não era dele, mas aquele sétimo anjo que ele viu era dele, era o anjo dele, ele era o sétimo anjo. William Branham diz: cada anjo das eras da igreja era um selo. O sétimo anjo é o sétimo selo. Isso enquadra, gente. Isso enquadra. Você fica com mensagem que não enquadra e deixa as que enquadram. HM faz parte do nome de Deus. Ô pastor, você que pula e grita e pega a mensagem profética, é muito boa. Aqui, Jesus está aqui. Aqui, Brana. Isso aqui é mensagem de Brana. Mensagem. O sétimo anjo estava na terra como João Batista estava quando Jesus veio. É assim que o irmão Brana diz na mensagem. A brecha, 41, 45, por aí. Então, HM faz parte do nome de Deus. Vocês que pulam e gritam com a mensagem, explica para o povo. HM faz parte de qual nome de Deus? Qual Deus? Explica. Foi o lembrando que diz Abraão restaurado 45. Qual Deus que HM faz parte? Não dá para vocês ver que se HM faz parte do nome de Deus, esse Deus é Brana e é o novo nome. Ele não podia dizer do novo nome de Deus, porque senão ficava revelado. E ele diz: não diga a ninguém, porque ainda teríamos que comer este livro, este livrinho, para poder pregar. Isso enquadra, mas eu quero que vocês enquadrem por aí. Povo que acha que nós estamos errados, prega para o seu povo: HM faz parte do nome de Deus, como William Branham diz. Prega para eles o que é HM. Nome de Deus. Então é Deus em carne. Branham era Deus em carne. 3 desceram do céu. 2 anjos e Deus Branham. 2 anjos, Oral Roberts e Billy Graham, e Deus Branham. Isso enquadra, meu irmão. Branham é perfeito. Aquela carta o irmão lhe veio, parágrafo 28, 22 a 28, 29, você pode ler. Branham é perfeito. Isso enquadra. 7. O número de Deus é 7. 7 selos, 7 trovões. Você vai ver o nome de Deus é 7. O número é 7 e o nome de Deus tem 7 letras. BRANHAM. É isso que Deus quer que você saiba. Isso que enquadra. Chega de tanta coisa que não enquadra. Os pentecostais, falando em línguas, a gente vê as pessoas tão emocionadas. Eu gosto de escutar alguns pregadores aí denominacionais. Eu escuto também. Não para criticar, porque Deus sabe. Deus conhece melhor, né? Eu posso falar para você, você pode pensar diferente. Mas eu não escuto para criticar. Mas quando eu escuto, como pode? Falo em línguas e diz que a língua é evidência. Isso não enquadra com a Bíblia. Eles dizem: a Assembleia está em poder. Eles pregam. Porque está falando língua estranha. Isso não está na Bíblia. Que língua estranha é evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles falaram na língua.
que eles entenderam. Os hebreus que estavam ali, nós os ouvimos falar na nossa própria língua, não na língua dos anjos, porque existe a língua dos anjos, a língua dos homens e a língua de Deus. Você tem que ouvir a língua de Deus. Deus tem o seu idioma, a língua que Ele fala naquele dia. Por que vocês não acompanham isso? Me veem assim, ó, seguros no engano. Estão seguros, pulando, gritando, no engano. Nós temos o Espírito Santo. E emociona e todo mundo chora. E principalmente, eles têm certos testemunhos que é uma bênção. Tem uns testemunhos assim que contam que é uma bênção mesmo, dá para chorar. É uma bênção. Só que depois eles fazem uma força para que o povo chegue no auge. Não vai adiantar. Isso é só pular e gritar. Porque a evidência que vocês acham que já estão nos púlpitos os pregadores falando em línguas, quando Paulo mandou eles falar na língua deles, eles falam na língua dos anjos, eles falam em outra língua que o povo não entende, e Paulo falou que não é para fazer isso na igreja, que quando falar tem que ter intérprete, eles não têm o intérprete, continuam do mesmo jeito. Não estão vendo que não enquadra o que vocês estão fazendo? O povo da mensagem, vamos terminar. O povo da primeira e segunda etapa também, regozijando, seguros no engano. E não é na mensagem que eles estão seguros? É, mas é o engano que eles estão seguros. Eles estão seguros naquela mensagem que Deus já saiu dela. E Deus não saiu no ano 2000 dela, não. Deus saiu lá atrás, em 63. Deus saiu dela, da primeira e segunda. E deu para irmão Brana pregou, mas Deus disse para ele, não diga para ninguém. Um dia João vai comer esse livrinho e vai falar para o povo. Você não precisa falar, não. Só prega, revela, mas não diga para ninguém. Isso enquadra. Entende? Você lê assim, enquadra, e eles estão regozijando, faz seus encontros, seus plenários, que é tudo do diabo. Plenário não é de Deus. Plenário é um sistema político igual aos políticos. Não é de Deus, é do diabo. Plenário de pastores. Mas eles acham que é de Deus. Totalmente contrário ao que o irmão Brana ensinou. Quando o irmão Brana falava do bispo e do pastor, o irmão Brana não falava de um bispo fora da igreja, para ser cabeça de um pastor, porque isso é doutrina dos nicolaítas. Ele falava do bispo que é o fundador da igreja e que tem pastores que ele também converteu, pregou para eles e fez deles pastores, ali reunir o pastor e o bispo juntos. Não é, de primeiro nós tínhamos o bispo, era Ribeirão Preto, que era nosso bispado, né? Mas graças a Deus nos libertamos de tudo isso. Olhando na própria mensagem, você vê na própria mensagem. Isso é doutrina dos nicolaítas. Eu não estou tomando conta de nenhum pastor. Eu tenho dito, os pastores falam assim, vamos agora ouvir nosso pastor. Eu não sou pastor deles, mas do outro lado eu sou, porque eles querem pagar dízimo, eles têm que ter alguém para pagar dízimo e quer doar isso para mim. Então, o que eu posso fazer? Mas eu não sou pastor deles para formar um grupo e eu ser o cabeça deles. Não. Cada pastor é cabeça do seu rebanho. Cada rebanho tem que ter o seu pastor, como cada mulher tem que ter o seu marido. O marido da outra pode ser mais bonito, mas você tem o seu marido. O pastor da outra pode pregar um pouquinho diferente, melhor, que você acha até bonito, só que não é o seu pastor é aquele outro. Estão me entendendo? Mas eles não entendem isso daqui. O que eles fazem não enquadra, concílio de pastores não enquadra com a Bíblia, não enquadra com o irmão Brana. Pastor e bispo é dentro da própria igreja. Que aqui eu posso ter um pastor aqui ao meu lado, um co-pastor que fica aqui ao meu lado, e que eu
posso falar, ordenar para ele o que fazer, porque ele não tem um ministério à parte ainda. Mas o dia que ele sair de Franca e tiver um ministério à parte, eu não sou pastor dele mais. Porque aí ele tem um ministério à parte. Ele tem uma liderança dele à parte. Por isso as pessoas que saíram de nós é porque elas queriam liderar à parte. E elas estavam certas, por quê? Porque aqui dentro elas não podiam liderar. Se elas fossem liderar aqui, elas ficariam namorando a igreja do outro. Está errado. Então, por favor, se não entender, nunca mais vai entender. Eles estão regozijando, seguros no engano. Mesmo na mensagem, seguros na primeira e segunda etapa. Hoje é um engano, filho. Primeira e segunda etapa. Mas vocês não têm, nós temos. Mas você não pode ter primeira e segunda sem terceira hoje. Era como você ter o Pai sem ter o Espírito. Como eles pregam aí, que são pessoas distintas. Você ter o Pai sem ter o Filho. Não tem jeito. Então você tem que entender que a primeira e segunda etapa foi uma coisa. A terceira etapa era a vindicação, a aprovação do ministério do profeta. Foi Deus que falou para o irmão Brana. E você não fala para ninguém. Se irmão Brana ouviu Deus dizer para ele, não diga a ninguém, porque a terceira etapa seria pregada por outro indivíduo. Irmão Brana diz, não diga para ninguém. Ele não disse a ninguém. Ele pregou a terceira etapa do seu dia. E não disse para ninguém, porque João teria que comer este livrinho no seu dia e tomar aquela terceira etapa e mastigar para o povo, dar para o povo essa mensagem, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, a gente tem que descobrir isto. Você não fica com o que Deus te deu ontem. Ele tem outra hoje. A evidência hoje de se ter o Espírito Santo não é pular, não é gritar, não é primeira e segunda etapa, não é pregar sobre o irmão Brana, não. Agora a evidência do batismo com o Espírito Santo, diz William Brana que o Espírito Santo falou para ele, é a mensagem da hora. A mensagem da hora hoje não é a mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7. Não, essa mensagem foi comida, ela tornou alimento, João a comeu, a mensagem da hora, o batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial é crer no ministério de João hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o único que pode nos ajudar, nos orientar para um viver melhor, para esclarecer sua palavra, para que o povo tenha isso de uma forma bem enquadrada com a Bíblia. Como se o profeta diz que o que os teólogos estavam dizendo não enquadrava, nem dentro da mensagem. E os teólogos aqui dentro da mensagem também não enquadram o que eles falam, Senhor. E aqueles que falam em primeira e segunda etapa não enquadram com a terceira etapa. Mas estamos agradecidos por esta mensagem, por esta revelação. Não somos nós, é o Senhor. Não era Brana, era Deus. Agora não somos nós, é Deus outra vez. É Deus na sua palavra e dando-nos a oportunidade de comer esta palavra nesse dia e mostrar para o povo. Isto é o que nós queremos, Pai. Andar com essa mensagem da hora. Andar como andamos com Brana, queremos andar com João. Fala conosco, perdoa nossos pecados, limpa a nossa vida, capacita-nos com o poder do Espírito Santo para fazermos o que te agrada. Ajuda esta igreja presente e a audiência invisível que está agora conosco na África, Portugal, por toda parte, Senhor, que eles estão nos Estados Unidos, por todo o Brasil e outros países vizinhos que possam ser alcançados pela luz da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando Cristo abriu os
o livro era selado, e foi quando João chorou, o Cordeiro abriu o livro e os mistérios revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Sétimo anjo que Deus tinha que usar, ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Eu somente estou crendo.